Olá, lembra do perfil do investidor? Se você assistiu os outros vídeos, eu já abordei esse assunto, e se você não assistiu, na realidade, o seu perfil de investidor ele é uma mera relação estatística, cuja relação está aqui. O investidor que está 100% em renda fixa, e aqui você aumenta até 100% em renda variável. Então você entra entre conservador e agressivos. Então, estatisticamente, nos últimos 100 anos, quem estava 100% em renda fixa ficou com uma média de 5,1% e 100% em renda variável, Bolsa Americana, 10,2%. Esses números acima e embaixo representam a distribuição de retornos. Então, mesmo com uma carteira de renda fixa, teve anos com desempenho negativos e anos com desempenho positivo, com certeza. Mas isso é a distribuição entre menos 13 a mais 32. E aqui mais 54 e menos 43. E daí que deriva esses perfis, que são a proporção fixas que a indústria financeira normalmente coloca você dentro de um ou outro, em relação à sua tolerância de risco. Agora, como eu mostrei para vocês nos outros vídeos, existem alternativas de gestão que dão muito mais flexibilidade. Dentro da flexibilidade existe também algumas rigidez. Por exemplo, o Permanent Portfolio, que foi criado, acho que no início dos anos 80, isso é um mix fixo de alocação diferente do que a indústria oferece, mas que teve um bom desempenho. Aqui na esquerda é Bridgewater, Ray Dalio, o Risk Parity, The Whole Weather Story, que hoje em dia é também um ETF disponível dentro do mercado para os clientes americanos. É uma outra abordagem flexível de alocação. E o PB Research, que eu já mostrei para você, se você vai ter acesso ao site, que são vários tipos de carteiras com regras automatizadas de rebalanceamento ou de alocação. Então, nós da AFIRA estamos inserindo o Global Adaptive Portfolio aqui dentro. E o que é o Global Adaptive Portfolio? É uma carteira que usa os mesmos tipos de ativos, mas, dependendo das condições, pode ser extremamente conservador e também agressivo. Mas o foco do Global Adaptive Portfolio é segurança, preservação de capital e desempenho. O Global Adaptive Portfolio, ele usa as mesmas classes de ativos que os outros, só que de maneira dinâmica. Aqui você tem os parâmetros das classes de ativos: cash, renda variável, renda fixa, ouro e precious metals, derivado, que pode ser até mineradora de ouro, com cada uma com o máximo possível de alocação. A única que pode ser até 100% é o curto prazo, o cash. E por que a gente prefere muito mais esse tipo de funcionamento? Se você assistiu os outros vídeos, vocês vão se lembrar que basicamente não tem correlação entre desempenho econômico e desempenho do mercado. Temos
basicamente mais que 100 anos de dados que mostram e comprovam isso. Então, na realidade, a gente acredita muito mais na análise e estudo comportamental que qualquer coisa. Obviamente, a gente olha o que está acontecendo, mas o comportamento ele é absolutamente fundamental para poder tomar decisões. Os nossos pilares de decisão são baseados sobre 3 itens. A volatilidade, que a gente mede de uma maneira diferente, tendência e risco de crédito. A volatilidade, de maneira geral, ela é associada a risco. Muitas vezes as pessoas associam aumentos de volatilidade com o mercado caindo ou eventos negativos. Sim e não. Na realidade, a volatilidade, para a gente, ela é um processo do comportamento que é cumulativo. Então, a forma como a mudança de preço ocorre é tão importante quanto a própria mudança de preço. O que significa isso? Você tem do ponto A ao ponto B, os caminhos de um ponto para o outro pode ser muito variados. E isso é tão importante quanto a mudança de preço. Então, dentro da volatilidade, o que a gente pode observar? Basicamente 4 regimes. O mercado em queda, com volatilidade crescente. Você tem o mercado em queda com volatilidade estável e descrescente. Mercado em alta, com volatilidade crescente, e mercado em alta com volatilidade descrescente. O número 1 e o número 4 são aqueles regimes que ocorrem com mais frequência. Mas, por exemplo, mercado número 3, mercado em alta com volatilidade crescente, isso é alguma coisa sintomática, por exemplo, quando você tem uma bolha. Eu vou lhe mostrar alguns exemplos para ilustrar melhor. Aqui temos a famosa bolha da internet, das .com. Embaixo é o índice da volatilidade, o tal do VIX. Então a gente pode ver que a volatilidade está aumentando. A gente pode ver aqui a média. É claro que tem alguns eventos aqui, como isso foi em 98, 99, isso foi um evento dramático, que foi a falência de um fundo que se chama LTCM, Long Term Capital Management. Então foi um evento dentro dessa alta muito forte, que não destruía o bull market ainda, mas a gente pode ver que você tem um aumento da volatilidade durante essa bolha. Tem várias razões porque a volatilidade aumenta normalmente em bolhas. Não vou me estender sobre isso, porque é uma observação meio que recorrente e histórica. Uma delas, por exemplo, foi o mercado japonês, também, 1985 a 1990. Aqui, entre 76 e 78, é importante ver que são sempre coisas demoradas, entre aspas. Para um investidor que está sempre com pressa das coisas acontecer, tem que dar tempo ao tempo. Mas a gente pode observar um mercado que está caindo, uma volatilidade relativamente estável durante esse período. Aqui, de 1981 a 83, também um mercado que está caindo, com uma certa volatilidade relativamente estável, e depois um forte aumento de volatilidade, e isso, eu quis mostrar isso porque isso foi o início do bull market em 1982, em agosto. Então nós medimos a volatilidade de uma maneira um pouco diferente, como um fenômeno cumulativo, e a gente observa isso em prazos muito curtos a longos.
É um pouco difícil comprimir, colocar todas essas curvas de medição de volatilidade junto num gráfico só, mas o importante é o seguinte: quando você tem uma convergência, tanto na queda da volatilidade quanto na alta da volatilidade, de todos os prazos na mesma ponta ou na outra ponta, normalmente isso representa um ponto de inflexão. Na prática, e simplificando, quando você tem, por exemplo, um regime de volatilidade de queda e que chega a um ponto muito baixo em todas as leituras, é um momento oportuno para proteger tomar medidas defensivas. É lá que o seguro, o uso de opções, por exemplo, fica mais barato e mais interessante. E o contrário também, quando a volatilidade está muito mais alta, é lá que fica mais interessante de, entre aspas, vender a volatilidade e aumentar o risco de uma carteira também. Então, existe múltiplas possibilidades de implementar, ter uma leitura do risco e implementar, através de diversas decisões, qual é o risco da carteira. Sempre tendo em mente a proteção, a preservação de capital e desempenho. Também, se analisa a volatilidade, você combina ela com a análise do retorno. Vamos supor que o mercado subiu 30% e que a volatilidade é de 30%, não é a mesma coisa que o mercado que subir de 30% e a volatilidade está em 10%. Como eu mostrei aqui, por exemplo, você tem um surto de volatilidade, com desempenho positivo, e depois a volatilidade está caindo e o mercado continua subindo. A análise de tendência, a gente usa ferramentas tradicionais, como conjuntos de regressões, médias móveis exponenciais, e isso sobre diferentes prazos também. Na verdade, os mesmos conjuntos de observação são usados para todas as ferramentas. Isso permite e facilita uma análise comparativa. De maneira geral, quando a correlação é melhor entre elas, melhor é a qualidade da tendência também. Em relação ao preço, não adianta querer só observar a tendência de uma classe de ativo, de um ativo sozinho. A gente sempre olha ele em relação ao conjunto. Então, usamos uma carteira hipotética, um índice de referência composto, que é o 50-35-15, 50% que é renda variável, 35% é renda fixa e 15% é ouro ou metais preciosos, como referência. Então, é muito importante olhar o desempenho de um ativo em relação a isso. Então, imagina, por exemplo, você tem um grupo de maratonistas, de 10 maratonistas que estão lá na frente de todo o resto. O importante é olhar o desempenho desse grupo, mas também de cada um em relação a esse grupo. Então, por exemplo, você tem aquele que está no número 1, e aquele que está no número 3, ele começa a voltar, a ficar mais rapidamente. Quer dizer que o número 1 está tendo um desempenho que está diminuindo. E, eventualmente, quem era número 3 vira número 1. Então, esse tipo de análise relativa, ele é muito importante. Então, isso se aplica realmente a todas as classes de ativos, entre elas, e também dentro da mesma classe de ativos, você vai olhar as subclasses. Então, por exemplo, dentro da renda fixa, você tem papéis de renda fixas com risco de crédito pior, ou com prazos maiores e outros menores. Isso faz uma diferença. O risco crédito, o que a gente olha? Você tem, normalmente, o risco de governo, que normalmente representa a melhor nota de crédito.
Depois você tem as empresas que são de alta qualidade, créditos, o tal de rating AAA e vai caindo. Então, aqui você pode observar, essa linha marrom representa o que é de mais fraco dentro do mercado de crédito. E o azul representa pelo menos as empresas que têm uma nota de crédito que ainda é considerada relativamente segura, mas que estão à beira de virar junk bonds. Então, essa linha representa quanto a mais elas estão pagando em cima do risco do governo. Aqui você pode ver a mesma informação. Essa parte cinza é a nota de crédito a mais fraca, e mostarda amarela é aquele que tem ainda o BBB. Aqui atrás, isso é o desempenho da bolsa, e aqui embaixo é a diferença entre o cinza e o mostarda amarela. E por que isso é importante? Cada vez que a gente teve mercados com desempenho negativos, fortes, o que a gente chama de bear market, isso sempre você teve uma degradação das condições de créditos, que se traduziram por aumento dos spreads, dessa diferença que se paga. Aqui, para ilustrar um pouco melhor, essa linha laranja representa essa diferença de risco de crédito. E em cinza você tem a volatilidade. E aí você pode observar que tem realmente uma correlação muito forte entre deterioração do risco crédito dentro do mercado e a volatilidade dentro do mercado também. Dentro do mercado de crédito você tem muitos segmentos diferentes. Por exemplo, aqui você pode observar o tal dos empréstimos que ficaram securitizados, que o mercado comprou, que são operações às vezes de maior risco também. Então a gente vê aqui em 2020, quando teve o Covid, realmente foi muito dramático. Então, como que isso entra dentro da nossa metodologia para a gestão de risco? É que, de maneira geral, quando você tem uma compressão muito grande do risco crédito, fica melhor, entre aspas, sair disso e optar pelo risco governo. Então, na prática, vamos supor que você tem um risco governo que estava pagando, vamos supor, 5%, e um risco crédito ruim, o fraco, que está pagando 6,5%, 7%, é melhor escolher os 5% do governo em vez dos 6,5%, 7% do risco crédito, que é pior. Então isso significa uma redução do risco também, e vamos supor que você tem realmente uma deterioração do risco crédito, que parece interessante, dentro do conjunto de todas as observações. Aí você tem a munição para poder aproveitar quando o risco crédito de novo fica alto e atrativo. Quer dizer, de repente o mercado está pagando juros em torno de 10%, 12%, 13%, 14%. Então, o Global Adaptive Portfolio, esse tripé, volatilidade, tendência e risco crédito, ele representa fundamentos sólidos para analisar os riscos e tomar decisões que a gente acha corretas, com o objetivo de preservação de capital e também tomada de risco um pouco mais oportunistas. Então a gente realmente fala em processo comportamental cumulativo, porque tudo leva um certo tempo. Você vê, por exemplo, aqui, são basicamente 2 anos
um pouco mais que 2 anos para poder ter essa virada. Então, o portfólio adaptivo, ele tem essa característica de poder aproveitar os momentos de maneira mais oportuna. Mas precisa dar tempo ao tempo também. Quando você tem, vamos supor, um regime de volatilidade, que em todas as observações, os prazos de observação está extremamente comprimido, com risco crédito extremamente comprimido também, ok, é um momento de ponto de inflexão. Isso não quer dizer que vai acontecer amanhã. Você vai diminuir o seu risco, por exemplo, se posicionar de maneira diferente, mas às vezes pode demorar alguns meses antes de acontecer. O mercado é muito assim, às vezes nada acontece, ou pouco acontece durante um período de tempo relativamente longo e de repente acontece muito em um período de tempo muito curto, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, muita coisa pode acontecer. Obrigado pela atenção de vocês e estamos aqui à disposição. Se você tem interesse em conversar com a gente, entre em contato. Muito obrigado.